Amém, queridos? Tudo bem com vocês? Mais uma vez? Hoje a gente vai finalizar o nosso estudo da semana. Quem aqui viu a semana toda? 3 pessoas, tá ótimo. Depois compartilha, tá? O primeiro dia foi meio manqueta, né? Aquela tela assim, eu estava lá no shopping com a Noemi. Estágio, né? Depois foi melhorando um pouco. Aí contratei uma profissional que está ali dentro, ó, que me ajudou a fazer as próximas, as seguintes. E hoje estamos aqui com a equipe completa. Ó. Muito obrigado a vocês, tá, irmãos? Já quero começar, irmãos, dizendo que no domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Isso é maravilhoso, aplaudam a eles. Aplaudam a Cristo. Aleluia. Aquela cena que você está vendo lá no telão, ó. Aquela cena que você vê ali, aquilo ali foi uma realidade, claro. Hoje, o dia que você for lá em Israel, você vai poder tirar foto. Não é mais assim, tá, irmão? Não é dessa forma como a gente pensa. Hoje, inclusive, é só um lugar para as pessoas tirarem fotos. É um lugar fictício, obviamente. Tem uma plaquinha escrito, ele não está aqui. E não está mesmo, né? Fisicamente, ele não está ali. Ele está nos céus e está aqui ao mesmo tempo. Amém? Isso é maravilhoso. Eu vou depois detalhar um pouco mais, mas é interessante ver, irmãos, como eu falei ontem, né, acho que ontem eu falei sobre isso na live, que os chefes dos sacerdotes, né, os líderes religiosos, eles ficaram com aquela coisa na mente assim, Jesus falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, como a gente sabe que isso não é verdade, né, eles falando, os religiosos, irmãos, tá? Não foi nem o Império Romano, não. Roma jamais duvidou de Jesus. Quem duvidava de Jesus eram os judeus. Os dele, os seus familiares, conhecidos, enfim. Eles, com medo de algum outro seguidor de Jesus roubar o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Olha aqui que temos um visitante. De quem é esse visitante, irmãos? Enorme, aliás. Esse é quem? É de algum de vocês? É um cachorro gigante, irmãos. Não, fica calmo, não se assustem. A igreja está aberta para isso mesmo, pode deixar ele. Isso. Tá bom, pode deixar ele, lindo. Olha lá. Léo, vem seguindo você não, esse, né, Léo? Ele está com coleira, ele está perdido esse cachorro. Ah, tá, coleira não, é do Luiz, é do Elias, tá. Então, irmãos, aqueles homens, né, com medo de alguém roubar o corpo de Jesus, o que eles fizeram? Eles foram até Pilatos e pediram a Pilatos que destacasse uma guarda especial só para ficar na porta do sepulcro, para impedir que alguém entrasse e roubasse o corpo de Jesus. Pilatos então permitiu e falou assim, tá bom, faz o que vocês quiserem. Lembrando que quando Jesus morreu na cruz, né, José, de uma cidade chamada Arimateia, apareceu, era amigo de Cristo, ele era um homem rico. Ter um sepulcro era caro, irmãos, tá? Não era para qualquer um ter um sepulcro. E as pessoas utilizavam aquilo ali como se fosse um mausoléu de família. Eles iam colocando os corpos ali, mas José de Arimateia, como era um homem rico, ele já tinha um sepulcro pronto, que ninguém nunca havia usado. E quando ele soube que Jesus realmente morreu, ele foi lá, reclamou o corpo de Jesus para Pilatos. Pilatos permitiu que ele sepultasse Jesus. Então ele seguiu todo o procedimento, todo o ritual, tá? Ele limpou o corpo de Cristo, ele envolveu o corpo de Cristo num tecido de linho puro, virgem, que nunca havia sido utilizado. Lembrando que, uma semana antes disso, uma mulher, que na Bíblia ela não tem nome, a Noemi pregou sobre isso aqui, chamada apenas de uma pecadora, né? Ela tinha um produto muito valioso, ela tinha um perfume valiosíssimo, irmãos. Segundo os estudiosos, o conteúdo daquele frasco seria capaz de pagar 1 ano do salário de um trabalhador. 1 ano inteiro. Mas ela não pensou 2 vezes. Ela derramou, quando Jesus estava sendo do lado dela, ela derramou no cabelo de Jesus, depois nos pés de Jesus. E as pessoas que estavam assistindo aquilo só criticaram aquela mulher. Por que você está gastando isso? Né? Você poderia vender e doar aos pobres. E eles não entenderam que ela estava dando o seu melhor, o que ela tinha de mais valioso para adorar a Cristo. Ela havia reconhecido que ele era o mestre de fato. Ela poderia ter vendido até para ela. De repente ela estava juntando com algum objetivo, né, de no futuro comprar alguma coisa, ou comprar uma casa, trocar de carro, sei lá o que ela queria fazer.
Mas quando ela viu o mestre, ela falou, não, o melhor que eu tenho que entregar para ele. E quando aqueles homens, discípulos de Cristo, começaram a criticar aquela mulher, ele falou, ela está preparando o meu corpo. Em breve meu corpo será sepultado. E ela já iniciou isso, só que ela nem sabia que estava fazendo isso. E naquele dia em que José de Arimateia recolhe o corpo de Cristo, ele não tem muito tempo, irmãos. Então o corpo dele já tinha sido preparado por aquela mulher. O Senhor já havia feito todas as coisas na ordem correta. Olha que interessante. Aquela mulher já tinha derramado perfume sobre o corpo de Cristo. E o que ele faz é limpar o excesso. E ele envolve Jesus naquele lenço, naquele lençol muito precioso também. E coloca o corpo de Cristo numa tumba, num sepulcro que nunca havia sido usado antes por ninguém também. Então aqueles soldados foram chamados e eles ficaram na porta do sepulcro. Mas os líderes religiosos, o chefe dos sacerdotes, Caifás, pediu algo a mais para eles. Falou assim, ó, além de ficarem na porta aqui, eu quero pedir a vocês que lacrem a pedra. Lacrar como? Com uma massa qualquer. Cola essa pedra aqui para que ninguém role essa pedra. Irmãos, eu só sei que, quando foi domingo de manhã, estavam lá todos os guardas, e de repente surge um anjo que ninguém faz nada. Fica todo mundo assim, ó. Os guardas ficam assim, porque a palavra vai dizer para nós que esse anjo surgiu como se fosse um relâmpago dos céus. A luz que emanava daquele ser era tão forte que aqueles guardas não conseguiam parar de ficar olhando para ele, enquanto ele realizava a tarefa. Ele removeu a pedra, ou seja, os guardas não serviram para nada, a massa na pedra não serviu para nada, só serviu para aumentar ainda o poder daquela situação, o poder de Deus, para poder amplificar ainda mais o poder de Deus naquela situação ali. Então aquela pedra foi removida, e o corpo de Jesus não foi retirado de lá, irmãos. Jesus saiu lá de dentro. Ele saiu, ele se levantou, e ele saiu andando com os próprios pés. Aleluia, glória a Deus. Ao terceiro dia. Só para ficar claro, foi ao terceiro dia, as pessoas confundem com 3 dias seguidos, tá? Então ele morreu na sexta-feira, ele já foi sepultado na própria sexta-feira. Lembrando que para o judeu o dia termina sempre ao pôr do sol, tá? Então ele tinha que fazer tudo isso até as 6 horas da tarde. Então, porque se o sol se pusesse, já seria sábado. E de sexta para sábado o judeu não pode fazer nenhuma tarefa laboral. Ele não pode trabalhar. Então eles tiveram que correr para sepultar Jesus ainda na sexta-feira. E no sábado, como nós falamos ontem, foi o dia do descanso. Eles não poderiam fazer mais nada mesmo. Só puderam ficar assistindo. E quem assistiu, viu a live de ontem, a gente fez um comparativo tanto na sexta quanto no sábado com a criação do universo, com o trabalho de Deus na terra. Quando Deus acabou de criar tudo aqui na terra, ele criou o homem e falou, é muito bom. E a palavra vai dizer, passou-se manhã e tarde, e era o 6º dia. Era a sexta-feira. A sexta-feira foi o dia da conclusão da obra. E foi na sexta-feira que Jesus na cruz exclamou, está consumado. A obra está completa. Tudo que precisava ser feito, foi realizado. Então tudo aquilo que aconteceu lá atrás, no Velho Testamento, como nós sabemos bem, você precisa aprender a ler passando pelo Novo Testamento. Você usa o Novo Testamento como uma lente para poder entender o que estava no Velho Testamento. Amém, queridos? E o 7º dia, você vai ler lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1, que o Senhor descansou. Não descansou porque estivesse cansado, mas descansou porque não havia mais nada para ser feito. Tudo que foi feito já estava feito. Então o corpo de Jesus no sábado ficou descansando no túmulo, porque a obra aqui fora, que deveria ter sido feita, já estava feita. A obra de movimentação, de faz isso, de cria aquilo, de cria isso, já havia sido realizada. O que estava continuando agora era uma outra obra que estava sendo dada sequência, agora não mais no mundo físico, mas no mundo espiritual. Amém? Então Jesus vai até lá, como nós sabemos muito bem. Ele entra envergonhado, não envergonhado por ele, né? Os outros que estavam lá assistindo acreditam que ele está sendo humilhado e envergonhado. Enzo e Luiz Felipe, por favor. Acreditam que ele estava sendo humilhado ao entrar no Hades.
né? Eles olham para Jesus e começam a dizer: nós vencemos, ele perdeu, ele está derrotado. O que eles não haviam entendido que o plano era exatamente esse. O objetivo era Jesus entrar no Hades como um homem entraria se tivesse ido para lá. E ele só conseguiu fazer isso, irmãos, porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre ele. Ele por si mesmo não havia pecado nele, mas sobre os ombros dele estavam os pecados de toda a humanidade, que foi o que conduziu Jesus até aquele lugar, até o Hades. Lembrando também, mais uma vez, que ainda no julgamento de Cristo, ele assumiu o lugar de Barrabás. Aquela cruz não tinha sido feita para Jesus, a cruz era para Barrabás. Jesus assume uma cruz que não era dele, que não foi feita para ele. Quando as pessoas iam morrer crucificadas, eles tiravam as medidas das pessoas para poder fazer uma cruz que coubesse a pessoa. Barrabás era muito maior que Jesus, então tiveram que modificar o corpo de Cristo, irmãos, violentamente, para que ele coubesse naquela cruz. Então a cruz que não era para ele, ele assumiu o lugar. Barrabás representava a mim e a você, um homem que realmente pecava. Então agora ele retira Barrabás e fala: Barrabás, fica tranquilo, você está sendo justificado, eu vou no seu lugar. Você errou, você foi condenado com razão, você realmente é um criminoso, mas eu estou indo no seu lugar, não se preocupe. E ele fez isso também na minha e na sua vida. Ele foi no meu e no seu lugar. Aquela caminhada dele no Hades era para nós realizarmos, mas ele falou: você não vai, você não vai, você não vai, quem vai sou eu. Jesus toma a frente, protege a nossa vida e vai em nosso lugar. Aleluia, motivo de glorificar a Deus todos os dias, não é verdade? E o judeu, irmãos, como nós falamos aqui na quinta-feira, a Páscoa dele é uma celebração sobre a libertação do povo do Egito. O povo estava escravo no Egito, nós conhecemos muito bem isso, falamos aqui bastante na quinta-feira. Eles houveram aquelas pragas que nós sabemos, e na última praga, que era a praga da morte dos primogênitos, o Senhor manda o homem matar um cordeiro. Também falei isso ontem na live, né? Que esse negócio de comer peixe é uma tradição humana. Paulo nos alerta, na sua carta aos Colossenses, ele fala isso claramente: cuidado com não confundam as tradições humanas com a palavra de Deus. Existem coisas que o homem cria para enganar você, para enganar você, para enganar você. Mas nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Essa coisa de coelho, de ovo de Páscoa, de chocolate, de peixe, não tem nada a ver com Jesus. Lembrando, mais uma vez, irmãos, que no dia da libertação do povo do Egito, Deus mandou o povo matar um animal, um cordeiro. Não mandou ninguém pescar. Ele não falou: vai ali no rio agora, pega lá um peixe qualquer e assa. Não, ele falou: pegue um cordeiro. Então não tem problema você comer carne. Agora eu quero que você diga, já vou levantar a minha mão. Quem aqui no passado tinha essa tradição? Não, durante a Semana Santa eu só como carne. Eu não como carne, só como peixe. Muitas pessoas, né? Foi? Isso, foi uma cultura, né? Porque as pessoas nos ensinaram, mas isso, irmãos, é uma coisa que foi criada pela Igreja Católica, tá? Em outro momento a gente explica o motivo disso, mas eles inseriram isso no meio da tradição religiosa, tá? É uma tradição religiosa, não tem nada a ver com Jesus. E Paulo, ele é muito claro nisso, irmãos. Cuidado com as tradições humanas, que não tem nada a ver com a plenitude da obra de Cristo. Não tem nada a ver, tá? Agora, comer peixe é bom, eu gosto bastante. Frutos do mar, de forma geral, eu gosto muito. Não tem problema nenhum. Só que você pode comer em qualquer época do ano, tá, irmãos? Nessa época, normalmente, fica um pouco mais caro. Então, pastor, a minha sobrinha, ela mandou para mim uma foto de um peixe frito. Mas quando eu dei um zoom, era um bife que ela cortou no formato de um peixe. Ela pegou o peixe, ela pegou o bife, cortou assim, aí botou um feijãozinho, né, para fazer o olho dele. Aí quando eu dei o zoom, era um bife. Ela falou assim: tio, será que Deus vai perceber? Falei: meu amor, é óbvio, sim, eu já te adianto. Mas pode comer o seu peixe boi tranquilamente. Pode comer o seu peixe boi sem peso nenhum na consciência, tá? Pode comer, que não tem problema nenhum, você não está pecando se você comer uma carne. Agora, ele disse que se você tiver uma família pequena, divida com as pessoas, tá? Esse bife é muito grande, divide com alguém, você é muito pequena.
para comer um bife tão grande. Então, irmãos, a Páscoa era libertação. Vamos celebrar a libertação. O sangue do Cordeiro deu vida. A carne do Cordeiro deu saúde. Jesus, ele relembra isso na ceia. Aquela ceia, até hoje é realizada. E os judeus celebram a ceia da Páscoa, irmãos, na quinta-feira, tá? Não é no domingo, porque o domingo é o dia em que nós celebramos a ressurreição dele. Para os judeus, quem é Jesus? Para os judeus, quem foi Jesus? Nós celebramos... Pode deixar aqui, você. Obrigado. Às vezes ele ouve, às vezes não, tá, irmão? Está liberado em nome de Jesus, seu ouvido. Vai, obrigado. Onde eu estava? O que eu falei por último? Tá vendo? Para os judeus, né? Quem é Jesus, né? Então o judeu, ele celebra a Páscoa, irmãos. A celebração da Páscoa, ela dura uma semana inteira, tá? Não é o domingo só igual a gente faz hoje. Por isso que é chamada de Semana Santa. Para o judeu começa a celebrar na quarta-feira da semana anterior e vai até a outra semana. Na quinta-feira é a grande ceia da Páscoa. E é uma comida mesmo, tá? Eles põem uma mesa e servem comida. Eles sentam à volta, não é só suco de uva e pão sem fermento, não. Tá? Eles comem mesmo. Lembram que na ceia de Jesus, na última ceia que Jesus participou, ele molhou o pão naquele molho que eu expliquei para vocês aqui e ofereceu para Judas, lembra disso? Então, ele tinha carne na mesa, ele tinha um molho de frutas, ele tinha pão. Então, haviam outros alimentos ali. Então, a ceia da Páscoa era uma mesa farta, que eles se reuniam para celebrar. E eles seguiam aquela ordenança lá que Deus deu no Egito. Se a sua família for pequena, se una com outra família e dividam, compartilhem a ceia de vocês, tá? Hoje é domingo de Páscoa. Você que está preparando um almoço gostoso, convida alguém que mora sozinho, que é uma pessoa só, não sei, né? Chama ele para comer contigo. Tá o Fernando já ali com aquela cara de coitado. Olha lá o Fernando. Fernando, olha lá, o olharzinho dele de peixe morto. É com você mesmo, Samuel, não adianta. Ele só conhece o caminho da sua casa, não posso fazer nada, tá? A gente vai embora, o Fernando mora para cá, ele está vindo para cá atrás do Samuel e da Bruna. Olha lá a cara de coitado dele. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar, nesse estudo que a gente vai finalizar aqui hoje, sobre esse momento da Páscoa. Eu vou sentar agora. Você pode pegar a sua anotação aí, se quiser. Aleluia, Jesus. Obrigado. Então, só repetindo mesmo, a Páscoa, de acordo com a Bíblia, foi instituída lá no Egito, quando do advento das últimas 10 pragas que Deus enviou até aquela nação. Eu quero que você abra no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo de 1 até 11, nós vamos ler como foi essa ordem para celebrar a Páscoa e como deveria ser cada item. Êxodo capítulo 12, do 1 até o 11. Fala assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal.
Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, no texto acima, a gente vê detalhado como deveria ser realizada a cerimônia. Essa cerimônia, tá? Então, 2 semanas antes, eles já separavam o cabrito deles, ou o cordeiro deles, para que na semana que iniciasse as celebrações, eles já estivessem tudo separado. Lembrando, mais uma vez, irmãos, que eles levam muito a sério, e eles realmente não trabalham, não fazem mais nada. Eles param tudo na vida deles durante essa semana, para poderem celebrar a Páscoa. Existem 2 grandes momentos em que os judeus, eles fazem uma coisa assim de grandiosidade na religião deles, tá? É o momento da Páscoa e um momento do ano onde eles se reúnem para ler o livro de Ester, porque eles acreditam que Ester foi usada por Deus para salvar o povo judeu. Naquele momento em que aquele homem tramou contra o povo judeu sem que o rei soubesse, vocês lembram disso? Amã tramou lá para poder matar os judeus, né? Então Ester interveio, ela orou, jejuou, conseguiu falar com o rei, e o rei permitiu que o povo se armasse para lutar contra aqueles homens, e assim não fosse dizimado, porque o povo hebreu seria dizimado ali. Então eles levam isso muito a sério também. Então eles param durante uma época do ano, e eles todos juntos leem o livro de Ester novamente. As tradições judaicas, elas levam... para eles é muito importante você sentar com as crianças e contar essas histórias, porque é a maneira como eles têm dessas histórias se propagarem. Então, o papel do sumo sacerdote, o papel do sacerdote na sinagoga, o papel dos sacerdotes nas casas, que são os pais, era informar para as crianças aquilo que aconteceu com o seu povo. E isso também pode ficar de lição para nós, irmãos. Nós temos que ter esse hábito de sentar com as crianças, com os nossos filhos e contar as histórias. Você não precisa se preocupar muito com a moral da história, com a questão espiritual. Apenas conte a história para a criança. E conforme ela for crescendo, ela for amadurecendo no seu entendimento, ela vai conseguir começar a discernir aquilo que era humano daquilo que é espiritual. Mas é importante nós contarmos para ela a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Davi, a história de José, a história de Ester. É importante que elas conheçam essas histórias, ainda que de forma lúdica, que de forma infantil, e conforme elas forem crescendo, elas vão começar a perceber a questão espiritual por trás dessas histórias. Amém? Tá bom? E a palavra Páscoa? Põe lá o texto, filha, por favor, aquele texto que eu digitei aí para você. A palavra Páscoa no hebraico, ela é Pessa. Fala, Pessa. Pessa. O Pessa é o quê? Ela significa passagem, passar sobre ou passar por cima. Aquela passagem de quê? O anjo da morte passou por eles. O anjo da morte não entrou na vida deles. O anjo da morte passou direto. A palavra Páscoa significa isso, passar sobre, passar por cima. É apenas uma passagem. Ele passou por aqui, mas ele não entrou aqui. Ok? Isso é o significado. O anjo da morte não entrou na casa daqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Ele passou sobre as portas, mas não entrou. Onde ele entrou, os primogênitos morreram, na sua maioria egípcios. E após o socorrido, o faraó permite que Moisés saia do Egito com o seu povo. Assim a Páscoa tem o significado de vida, porque a morte não entrou, e libertação. E é justamente isso que Jesus, o Cordeiro de Deus, fez por nós. Com o sangue de Jesus, ele nos deu vida e libertação. Ele nos libertou do império das trevas, irmãos, e nos trouxe para o reino da luz. Jesus nos trouxe luz. Amém? Nós somos luz. As festas judaicas, elas foram instituídas por Deus para que fossem lembradas e celebradas pelo povo, contadas às crianças,
de geração em geração. E em algumas o Senhor foi muito claro, é um decreto perpétuo. É preciso celebrar sempre. Enquanto vocês estiverem aqui, celebrem anualmente essa festa, essa festa, essa festa e essa festa. Ele disse quais ele queria exatamente que fossem lembradas e celebradas. Infelizmente nós vivemos numa sociedade onde as coisas passam muito rápido, né? E a gente quer estar trazendo sempre novidades. Mas existem coisas que nós precisamos relembrar como elas realmente foram, irmãos. Jesus morreu por mim e por você. Isso não tenho que inventar. Não tenho que melhorar. Esse foi um fato consumado e nós temos que contá-lo da maneira como ele foi. Amém? A Páscoa, como já foi dita, ela foi instituída no Egito e significa a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. Essa festa deve ser celebrada anualmente, tá? No dia 14 de Nisan. Nisan é um calendário judaico que ele está sempre entre março e abril. É um mês, tá? É um mês que varia de março até abril. A Páscoa, ela sempre é em março ou em abril. E ela tem a ver com o calendário lunar. Tá? Eu já vou explicar para vocês aqui um pouco melhor. É uma matemática bem confusa, tá, irmãos? Porque todo ano a Páscoa muda de data, né? Uma vez é em abril, é 25 de abril, depois é 25 de março, 12 de abril, é 19 de abril, é 30 de março. Por que ela muda tanto? A Páscoa, assim como o Carnaval, não tem data fixa. Não é verdade? Sabiam disso, né? Agora, não sei se vocês sabem, mas o Carnaval depende da Páscoa. Primeiro é determinado a data da Páscoa. Depois é que é determinada a data do Carnaval. Ué, pastor, mas o Carnaval acontece antes da Páscoa. Você já vai entender como isso funciona, tá? O domingo de Páscoa é uma data ícone do calendário e é definido de acordo com a lua. Eu vou falar bem devagarzinho, tá? Eu vou repetir algumas vezes para você entender. A data é definida assim. Qual é o domingo de Páscoa? É o primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece depois do primeiro equinócio. Eu escrevi ali e esqueci. É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia que acontece depois do primeiro equinócio. Pastor, o que é isso? Pergunta, o que é equinócio? Não sei se vocês sabem que a quantidade de horas que tem no dia não é igual à quantidade de horas que tem na noite. A quantidade de luz solar, ela depende da estação do ano. No verão tem mais horas durante o dia e menos escuridão à noite, né? E isso aqui no nosso hemisfério sul. No hemisfério norte é a mesma coisa. Durante o dia tem mais horas e durante a noite tem menos horas. No Alasca, irmãos, durante uma época do ano, não anoitece. O Alasca fica depois do Canadá, tá? Quando eu estava lá no Canadá, no verão, para ter uma ideia, só anoitece 9 horas da noite. Da 8h30 da noite está de dia, irmãos. Está assim, na praça, tomando sorvete. Luz do sol. Aí da 9 horas começa a baixar o sol. 9h30 está de noite. Já no inverno, 4 horas da tarde está escuro. 4h30 você não vê mais nada. Ou seja, a quantidade de horas do dia e da noite varia de acordo com a época do ano. No entanto, existe uma coisa chamada equinócio. O que é o equinócio? É um dia no ano em que a luz do sol brilha durante a mesma quantidade de horas que existe noite. Onde? Tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Um dia no ano em que a mesma quantidade de horas que dura o dia, dura a noite. Por exemplo, hoje vão ter 12 horas de luz do sol e 12 horas aproximadamente de noite. Conseguiram entender? O equinócio é quando a quantidade de horas do dia é igual à quantidade de horas da noite no mesmo dia. Isso acontece uma vez por ano, mas ela tem um período. É um fenômeno da natureza, tá? E acontece sempre, eu até anotei aqui, ó, entre o dia 22 de março e 25 de abril. Esse dia acontece entre 22 de março e 25 de abril. Então,
depois desse dia do equinócio, o próximo domingo vai ter uma lua cheia, perdão. Depois da lua cheia, vai ter um domingo. Esse domingo é o domingo de Páscoa. Teve aquele dia do equinócio. Legal. Próxima lua cheia. É esse dia aqui. O próximo domingo é a Páscoa. Complexo, né? Mas os cientistas, os estudiosos, já criaram um cálculo. E eles já sabem quando isso vai acontecer até daqui a 100 anos. Eu entrei no site da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e eles lá têm um cálculo de datas variantes. Aí eu olhei, irmãos, é uma coisa de maluco, tá? Aí ele calcula quando que no ano que vem vai ter a lua cheia, vai ter não sei o quê, baseado no ano passado, um cálculo, não sei das quantas, é uma fórmula matemática. Aí eles conseguem replicar essa fórmula para todos os anos seguintes. Então já se sabe quando vai ser a Páscoa do ano que vem, de 2025, de 2040, de 2000 não sei o quê. Ele já sabe quando vai ser o equinócio. Entenderam? Não é interessante? Um pouquinho de aula de ciências, né? Agora acabou a aula de ciências. Se você não estava bem na escola, você agora teve que dar uma relembrada, tá bom, irmãos? Então, vou perguntar de novo. Só vai ganhar bolinho quem souber o que é equinócio. O que é equinócio? A mesma quantidade de horas do dia é a mesma quantidade de horas da noite. Quando é que costuma acontecer o equinócio? Em que período? 22 de março a 25 de abril. Nesse período pode acontecer o equinócio. É um dia que é igual tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Tá? Para quê? Para que no mundo inteiro, irmãos, olha só, tudo isso, queridos, para celebrar Cristo, tá? Tudo isso é para celebrar Jesus. É um dia em que no mundo inteiro, o mundo inteiro para celebrar a Páscoa. Não importa se o povo lá não acredita, é Páscoa. Ele pode estar não querendo celebrar, mas o mundo para celebrar a Páscoa. É o 14 de Nisan, tá? O 14 de Nisan, o que acontece? Na Bíblia, o 14 de Nisan era o dia para celebrar a Páscoa. Era a quinta-feira, na verdade, tá? Para ser mais exato. Porque eles celebram a Páscoa na quinta-feira. Por isso que Jesus ceiou na quinta-feira, lembram disso? A última ceia de Jesus foi na quinta, naquela mesma quinta ele foi preso e condenado, tá? Então esse dia 14 de Nisan, que é uma data variante também. Tem a ver com a lua, ok? Então, continuando. Todo mundo passou na prova, parabéns. Você colou, eu não vi, tá? Foi aprovado também, fica tranquilo. Então, pastor, mas e o carnaval? Após ser definido o domingo de Páscoa, o carnaval vai acontecer 47 dias antes. Então, já se sabe, como eu disse para vocês, quando será a Páscoa dos próximos 100 anos. Então, o calendário do ano que vem já está pronto. Aí o que eles fazem? Eles contam 47. Pode pegar o seu calendário, se você quiser, você conta. A partir de hoje, 1, 2, 3. O dia 47 vai ser na quarta-feira de cinzas. Terça-feira de feriado é o carnaval. Então, entre o carnaval e a Páscoa, existem sempre 47 dias. Todo mundo entendeu isso? Então, quando é que acontece o carnaval? Antes da Páscoa, ok? Você já pode tirar uma onda com seus coleguinhas na rodinha de conversa, tá? Na resenha familiar, né, você pode já dizer isso. E aí, sabe quando é que é o carnaval? No ano que vem eu sei. Aí tu vai dizer 47 dias antes da Páscoa. Quando é a Páscoa? Pegou agora. Aí tu vai explicar. Sabe o equinócio? Não faz que tu vai se embolar, tá, irmão? Se você não tiver certeza, tu vai pagar mico, então não faça, tá? Não queira tirar uma onda que você não sabe surfar, tá? Ainda. Tu vai estudar. A ceia da Páscoa ela é realizada na quinta-feira, como nós falamos. Nós vemos Jesus, biblicamente, nós vemos Jesus algumas vezes em Jerusalém celebrando a Páscoa. A primeira vez em que essa referência, a primeira vez mais famosa, vamos dizer assim, de Jesus celebrando a Páscoa em Jerusalém com sua família, é quando ele tinha 12 anos de idade. Lembram disso? Que a família dele vai para Jerusalém, ele ainda é um pré-adolescente, e de repente, na hora de ir embora, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus sumiu. Não, Jesus está sentado dando aula para os doutores da lei, irmãos. Com 12 anos de idade, Jesus já era mestre. Olha só. Porque, obviamente, o pai e a mãe dele instruíram ele assim. E não foi à toa que Deus escolheu
aquele homem e aquela mulher para serem pais de Jesus Cristo. Tá? Nos evangelhos, nós podemos encontrar Jesus na celebração da Páscoa, e esta ceia, repito, foi a última ceia, que é chamada de a Santa Ceia, porque foi a última que ele celebrou, inclusive é a que está retratada no famoso quadro de Da Vinci. Tá? Ok? E no quadro de Da Vinci, para quem não sabe, a Santa Ceia, tem lá Jesus e 13 pessoas. Não eram 12 apóstolos? Não é no quadro de Da Vinci não, tá? Eu estou aqui só fazendo uma pegadinha com vocês. Mas os estudos não religiosos, sempre vão relatar só a presença de homens. Só a presença de homens. Mas Jesus tinha uma seguidora assídua dele, né? Que era Maria Madalena. Gente, isso aqui é uma especulação, tá? Isso não está escrito na Bíblia, tá bom? É de acordo com uma linha de estudos que tem com relação a isso. Isso ninguém pode dizer se é verdade ou se é mentira. Também não iria me surpreender nem um pouco, porque Jesus quebrava padrões, irmãos. Jesus quebrava tabus, não é? Jesus falou com a prostituta, Jesus falou com a samaritana, Jesus jantou na casa do ladrão de impostos, do republicano. Se ele quisesse chamar uma mulher para participar da ceia com ele, ele fazia e pronto, acabou. Não é verdade? Jesus era desse. Heresia, o pastor Alan está dizendo que Jesus ceou com uma mulher. Vamos pegar esse corte no vídeo, né? E eu vou aparecer semana que vem no Fantástico. Pastor Edinho Barier fala que... Já vai ser uma mídia, né? Se falar graça e justiça, eu já agradeço. Tá bom? Aí o pessoal vai ficar curioso, pelo menos para conhecer quem é esse pastor herege que está defamando a palavra de Deus. Misericórdia, irmãos. Tá? Então, é apenas uma linha de estudos, tá bom? Nessa data emblemática da noite da ceia que ocorreu na quinta-feira, a Páscoa judaica é celebrada sempre entre 18 horas e meia-noite. Assim já configurando a sexta-feira para eles. Tá? É por isso que eu falei que, de acordo com o calendário judeu, Jesus ele morreu na sexta já. Né? Porque era a noite de quinta para sexta. Já eram mais de 6 horas de quinta-feira, mais de 18 horas. Então, de acordo com o calendário judaico, já não era mais quinta, já era sexta-feira. Ok? Mateus 26, 25 fala: e respondendo, foi o dia que ele foi traído, né? Respondeu Jesus a Judas, o que trairia, e disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus disse para ele: você o disseste, você sabe. E João 13, 25 e 27 diz: e inclinando-se ele, João, sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é ele? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu lhe der um bocado de molho no pão. E molhando o pão, ele ofereceu para Judas, como nós lemos aqui. Amém? Aleluia, Jesus. Embora o momento fosse para celebrar a Páscoa judaica, que relembrava a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia, Jesus inaugura uma nova era. Jesus não estava ali mais para celebrar a Páscoa judaica, aquela libertação física das pessoas que estavam escravas no Egito. Jesus, quando ele compartilha aquela ceia, a gente fez isso aqui na quinta-feira, né? O pessoal me perguntou, teve gente que veio me perguntar assim: pastor, quando você pegou aquela taça, eu achei que você ia dividir com a gente a taça. Eu acho que vocês nem iam querer, né, irmãos? Claro que eu ia beber primeiro, tá? Depois eu passava para vocês aí. O último, que eu não sei como é que ia ser o último. Porque a pessoa ia começar a girar o copo assim, né? Ele botou a boca aqui, agora eu vou girar mais um pouquinho, Ia ter hora que não ia ter para onde girar, tá, irmãos? Então você vai ter que beber aquele pouco lá, crendo que está tudo certo, né? Que está liberado de qualquer vírus e bactéria. Mas aí eu não fiz isso, só que Jesus fez, né? E o povo lá tinha mais fé do que a gente, irmãos, tá? Quando eles receberam a taça da mão de Jesus, eles não estavam preocupados com isso, não. Então Jesus compartilha aquela taça dele com as outras pessoas e falando: esse aqui é o meu sangue. Esse aqui, esse pão que eu estou partindo, Jesus partiu o pão dele com as próprias mãos e distribuiu para os outros. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. O que nós estamos fazendo aqui agora é inaugurando um novo tempo. Aquela semana tinha sido iniciada com uma estreia, lembram disso? Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, e isso não era novo, como falamos aqui. O novo era que Jesus estava entrando montado num animal que jamais havia sido montado por qualquer outra pessoa. Jesus estava inaugurando um novo tipo de reinado, um reinado espiritual.
ele adentrava naquele lugar sobre um animal que jamais tinha sido usado. Davi representava o governo humano. O seu filho, que o substituiu, entrou na cidade montado naquele mesmo cavalo, representando uma hereditariedade. Jesus vem e ele inaugura uma nova época, um novo momento da história, o reinado de Deus. E ele entra triunfalmente em Jerusalém, montado num animal que jamais havia sido montado. Ele agora participa de uma ceia e ele a faz diferente. Ele diz: esse aqui agora não é mais para lembrar lá do Egito, não. Aquilo já foi. Agora é para lembrar de algo que ainda vai acontecer. Então vocês, a partir de hoje, façam isso. Ele é bem claro, irmãos. Todas as vezes, em memória de quem? Da libertação do Egito? Ele fala o quê? Em memória de mim. Daqui para frente vai ser em memória de mim, pelo que vai acontecer, e vocês vão testemunhar o que vai acontecer. E ele falou: esse é o sangue da nova aliança. Uma nova aliança, um novo testamento. Testamento, ele vai dizer o que os herdeiros têm direito a receber. O Antigo Testamento deixou de herança a lei. Olha, você precisa cumprir isso, cumprir isso, cumprir isso. Agora, nessa nova aliança, nessa aliança de sangue, ele está dizendo: agora o que você precisa fazer é amar as pessoas. Você precisa amar as pessoas. Você consegue dizer isso para quem está do seu lado? Eu amo você? Eu amo você? Você consegue falar isso, irmãos? De coração, sinceramente, será? Ah, mas aqui é fácil, né, irmãos? Queridos, aqui é muito fácil. Falar isso aqui é muito fácil. Olha só, irmãos, ali na ceia, os discípulos já estavam brigando, porque João falou assim: eu sou o filho amado de Jesus. E o outro falou: quem é sou eu, não é você não. Já começou uma briga. Senhor, quem é o maior, eu ou eles? E Jesus disse assim: ai, gente, não é possível. As crianças já estão brigando de novo. Ou seja, entre eles já havia briga. Irmão, se a gente ficar aqui uma semana, vai ter briga. Se a gente trancar aquela porta ali, ainda que tenha comida para todos, tá? Vai ter briga, irmãos. Você duvida disso? Hoje você fala que ama, amanhã tu não quer ver aquela pessoa ali, ó. Daqui a pouco vai ter um grupinho aqui, vai ter um grupinho lá atrás, escondido do palco. Vai ter outro dentro da bateria. Porque é a convivência. Aí eu vou perguntar daqui uma semana: fala para o teu irmão que você ama o seu irmão. Fala agora. Sai daqui a pouco, ó, e fala com aquelas pessoas que te ofenderam, com quem você tem algum problema. Chega lá e fala: olha, eu amo você. Chega lá e oferece parte da sua ceia. Jesus está dizendo: é esse amor que eu quero que vocês vivam. Porque amar quem está do seu lado é muito fácil. Amar quando está tudo bem é muito fácil. Quero ver você amar quando pisarem no teu calo. E Jesus, ele foi além, irmãos. Ele amou aqueles que cravaram os pregos na mão dele. Jesus, na cruz, ele falou: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu também amo a essas pessoas. Amar quem está do seu lado é fácil, irmãos. Fazendo um comparativo, no Egito, o cordeiro foi morto, sua carne foi comida, seu sangue foi passado na porta. Ingerir aquela carne garantiu ao povo, além de alimento físico, garantiu saúde também. E o sangue passado nos umbrais da porta impediu que a morte entrasse. Na nova aliança, nessa nova aliança de sangue, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto. A sua carne foi dilacerada e o seu sangue também foi derramado. Em 1 Pedro 1,19 fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem manchas e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Em Isaías 53 vai dizer que as nossas, pelas pisaduras que estavam em Jesus, as nossas doenças foram colocadas sobre ele. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e você vai entender, irmãos. Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei um relato de um médico, vocês já devem ter lido isso, do ano de 1900 alguma coisa, que ele detalhou fisicamente como seria aquela ferida de Cristo, e fizeram uma ilustração. Fizeram uma ilustração do corpo de Jesus após o relato que a Bíblia faz de tudo aquilo que ele sofreu. Eu fiquei até com náusea quando eu vi.
né? Dá até um calafrio quando você vê aquela ilustração. Eu vou mostrar hoje a ilustração para vocês, rapidamente, para vocês entenderem um pouquinho, humanamente falando, o que Jesus sofreu. Tá? Que não foi simplesmente cuspido e pregado numa cruz. Nós temos que aprender a ler o Antigo Testamento sob a luz do Novo Testamento. Como dito pelo profeta Isaías, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Nós vemos ali Jesus, durante o seu julgamento, Pilatos tentando defender Jesus, Pilatos tentando encontrar um motivo para salvar Jesus. A última cartada de Pilatos foi: eu tenho que libertar alguém hoje, vou perguntar para o povo quem eles querem que eu liberte, Barrabás ou Jesus? E o povo gritou o quê? Soltem Barrabás. E eu faço o que com Jesus? Crucifica-o. Lembrando que uns dias antes, aquele mesmo povo estava recebendo Jesus em Jerusalém, estendendo mantos para ele passar. Bendito é o rei. E agora crucifica-o. Porque, irmãos, quando o sumo sacerdote e os religiosos contrataram algumas pessoas para ficar no meio do povo, gritando assim: soltem Barrabás e crucifica Jesus, o povo foi na onda, irmãos. O povo foi na onda. É por isso que você precisa ter a sua opinião. É por isso que você precisa ler a palavra. É por isso que você precisa conhecer a palavra. Como Paulo falou a respeito dos bereanos, você tem que buscar o conhecimento na fonte. Porque agora eu estou falando assim: essa parede laranja é linda. Aí você olha assim e fala: mas ela é cinza. Uau, que laranja maravilhoso, laranja lindo. Aí você daqui a pouco fala assim: nossa, realmente é uma laranja diferente. Que parede laranja linda. Você está vendo que é cinza, mas você declara que é laranja porque alguém conseguiu te convencer que a parede é laranja. Mas se você tiver a sua convicção, tu vai dizer: você pode até falar que é laranja, mas ela é cinza. Aqueles homens que antes disseram bendito é o rei, agora estão dizendo crucifica-o, porque eles iam de acordo com quem estava falando. Quem eles achavam que era mais importante. E da onde vinha essa informação, irmãos? Dos líderes. Da onde vinha essa informação? Do chefe dos sacerdotes, do sumo sacerdote, daqueles que eles admiravam. Então a liderança, ela possui uma grande influência sobre a vida das pessoas. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Nós que estamos aqui, você que está aí, mas que amanhã vai estar aqui também, você tem que entender que existe uma responsabilidade muito grande sobre cada coisa que você fala. João 11:25 fala assim, 25:26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que tenha fome, ainda que morra, aliás, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê nisso? Romanos 6, de 8 a 11 vai dizer: ora, se nós já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Irmãos, a morte não foi capaz de segurar Jesus no túmulo. Olha que coisa maravilhosa. A morte, ela foi derrotada por Jesus. Jesus dominou a morte. A morte está debaixo dos pés de Cristo. E ele ressuscitou, e a palavra diz que com ele nós também ressuscitamos. Porque quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. João 10, 17, 18 fala: por isso o Pai me ama. Fala assim: o Pai me ama. Irmão, você consegue falar isso com orgulho? O Pai me ama. Ah, fulano não me ama, Beltrano não me ama, mas lembra sempre disso. Deus me ama. O Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha só, Jesus deu a vida para tomá-la novamente. Ninguém tirou a vida de Cristo. Ele deu e ele tomou a vida dele de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la.
Este mandamento eu recebi do meu Pai. Mateus 27, 50 e 51 fala dessa forma. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Quando Jesus entrega o seu espírito, irmãos, vem trevas sobre a terra. Aqueles soldados que estavam ali testemunharam a terra tremer. Eles viram o que Jesus falou, e eles só declararam: este verdadeiramente era o Filho de Deus, quando eles viram o que aconteceu quando Jesus morreu. Mas quem falou isso, quem fez essa declaração, foram os romanos. Os líderes religiosos permaneceram com a sua religiosidade. Eles preferiram permanecer com a sua religiosidade do que declarar que Jesus é o Filho de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus. Então essa ceia que Jesus está pedindo para que nós relembremos é em memória dele. Agradecemos, obviamente, é maravilhoso o que o Senhor fez lá no Egito, libertando o povo, mas isso foi um momento da história que passou. O que Jesus fez por nós, ele continua fazendo até hoje na vida de muitas pessoas. Ele continua libertando muitas pessoas. O sangue de Jesus continua salvando muitas pessoas. A luz de Jesus continua brilhando nos quatro cantos da terra através de mim e de você. Onde tem alguém que clama por Jesus, que crê na palavra dele, vai haver uma luz. E essa luz, ela vem de dentro de nós. Amém? Nós vamos finalizar com a ceia de hoje, mas nós vamos fazer de uma forma diferente. Vou pedir ajuda aqui. Opa. Me ajuda aqui a tirar essa mesa daqui, por favor. Bota ali no cantinho. Pode botar aqui nesse cantinho. Essa tampa solta, cuidado. Eu ia falar num copo d'água, eu ia falar no microfone. Aleluia, irmãos. Eu vou pedir para você ficar de pé. Vamos ficar de pé. Valeu de novo. Falando no copo d'água. Glórias a Deus. Aleluia. Pode botar um pouquinho afastado assim isso. Pode levantar o microfone se quiser. E como hoje nós não somos um grupo muito grande, eu vou pedir para que todo mundo venha e fique em volta da mesa. Nós vamos compartilhar da mesa. Você mesmo vai se servir. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Essa mesa linda que a Josi preparou com a Rose ontem, com a Jaela. A Rosa ficou de lá ligando o tempo todo, né? Quero ver fotos da mesa, hein? Podem ficar em volta da mesa, por trás, pela frente, podem vir. Podem vir todos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vou pedir, antes do louvor cantar, vou pedir para a Dan lá em cima ajudar. Eu queria que nós cantássemos Família primeiro. Vamos cantar essa música juntos. Somos um corpo assim bem ajustado. Aleluia. Você pode dar as mãos aí em volta. Obrigado, Senhor. Fabiano, faz mais... Ah, você está gravando aí. Pode continuar. Aleluia. Glória a Deus. Pode cantar, pastora. Aleluia. Vai lá. Obrigado, Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, com o fruto desse novo coração. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa cor. Pode deixar ele, deixa ele. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, Querido irmão. Aleluia, aplaudam o Senhor, queridos. A ceia é comunhão, queridos. Relembrar a Cristo em comunhão. Nós não somos maiores do que ninguém, não somos menores também. Jesus tornou a todos nós irmãos dele e filhos de Deus. Ele falou: vá até lá agora, mulher, e conte para os meus irmãos que eu ressuscitei. Olha que coisa linda, querido. Deixa ele, está emocionado. Os animais se rendem. Pastora, daí mesmo, pastora, consagra, faz uma oração pela nossa ceia, por favor. Pastora Danúzia, por favor. Vamos orar por esse momento, a gente vai ceiar. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa boa notícia que é a Tua palavra, Senhor, que nos trouxe vida e vida em abundância, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor mesmo dá a Sua Aleluia. vida e torna a tomá-la. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a Tua palavra nos deu a certeza que nós somos ressuscitados com Cristo. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por essa vida nova. Aleluia. Essa vida maravilhosa. Obrigado, a Senhor. qual o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Pai. A vida eterna, Senhor, para que mesmo aqui, Senhor, neste ambiente terrestre, nós possamos vivenciar o Teu reino e proclamar a Tua glória, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de comunhão. Muito obrigada por esse entendimento, Senhor. Nós louvamos a Ti com muita alegria, porque Tu não está morto, Tu ressuscitou. Aleluia! Senhor. Por isso Oh! nós vivemos por Cristo, para Cristo e em Cristo, Pai. Muito obrigada por esse dia maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou pedir para o Anderson, pega você essa bandeja que está aí, por favor. Não, aí mesmo onde você está. Você sai do lugar, aí mesmo onde você está. Você pega um e passa a bandeja para o lado, para o seu lado ali, por favor, tá? Se acabar, a gente usa outra bandeja. O louvor pode tocar, por favor. Louvor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Cada um com seus filhos, né? O Elias trouxe o dele. Glória a Deus. Sacrifício de amor que me comprou um dia. Suelen, pega a sua ceia, Suelen. Senhor, Passa pela aqui, por favor. Obrigado. tuas mãos, graças eu te dou. Oh, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor.
Obrigado, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Graças eu te dou, Ó meu Senhor. lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Louve a Ele, irmãos. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, você. Aleluia! Obrigado, Pai. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu vou te pedir agora uma tarefa bem difícil, que é tirar esse pãozinho daqui de dentro, tá? Vê se você consegue. Parabéns. Tira pra mim alguém, por favor. Acho que é só o meu que tá difícil. A Bruna já criou uma técnica. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, este é o meu corpo, que é partido por vós, e fazei isso todas as vezes em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo seu corpo que foi levantado na cruz por causa de nós. O Senhor assumiu o nosso lugar, o Senhor cumpriu um papel que era nosso, mas o Senhor nos libertou de um destino que também era nosso, nos trazendo de volta à comunhão com o Pai. Te damos graças, ó Pai, porque só podemos dizer que hoje temos um Pai por causa de Jesus. Jesus nos trouxe de volta a expressão nos lábios: Abba, Pai, Paizinho. Tu és o nosso Pai, Senhor, porque Jesus nos permitiu isso. Por isso nós te louvamos, Jesus, e agradecemos por todo o seu trabalho, pelo seu plano de salvação que foi perfeito e que nos permite hoje estarmos aqui reunidos lembrando do Senhor. Muito obrigado, te amamos. Podem comer, queridos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não abra o suco não, tá, irmãos? Se você abriu, pega outra ali. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dele e disse: Esse cálice é o novo nascimento, é o novo testemunho no meu sangue. E fazei isso também todas as vezes que você beber, em memória de mim. Jesus naquela noite compartilhou o cálice dele. Nós não vamos fazer isso aqui, mas o nosso suco a gente pode fazer, tá? Não abra ainda, por favor. Se você abriu, pega outra ali, eu te peço. Alguém abriu? Não? Então, troca com seu irmão. Fala, vai trocando. Declara que você o ama. Pode sair do lugar se quiser também, irmãos. Te amo, querido. Deus te abençoe. Te amo. Te amo, Davi. Te amo, Sabrina. Aleluia. Glória a Deus. Maurição. Deus abençoe ainda mais a vida do Senhor. Amém. Aleluia. Noemi, eu amo você, pastora. Malu, Fernandão, Fabiano. Amo vocês. Amo você, filha. Cadê você? Aleluia. Glória a Deus. Te amo, minha querida. Glória a Deus. Aleluia. Te amo, Luiz. Te amo, irmã. Aleluia. Te amo. Te amo não. Ô, Marli, claro que eu te amo muito. Sei que a gente vai ser cidadão eterno. Já somos.
Aleluia. Paulão. Vamos você, Paulão. Te amo, querido. Toma, Enzo. Enzo, me ama também, Enzo, por favor. Sou carente. Te amo, meu irmão. Te amo, meu querido. Amém. Oh, oh. Amém. Ainda bem que não está aberto, viu? Oh, oh. Te amo, minha querida. Já falei. Te amo, minha querida. Te amo, meu irmão. Aleluia. Amo você, minha querida. Deixa eu ver assim. Cadê o Davizinho? Calma, Davi. Te amo. Agora dá esse aqui. Não, é um você me dá. Ó, ele pegou o meu, não quer devolver. Com quem que eu reclamo? O Davi não quer me dar o... Pode deixar aí. Ele ama mais você. Te amo, Léo. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Te amo, meu querido. Amém, irmãos. Vamos voltar para o nosso lugar. Te amo, meu querido. Glória a Deus. Vamos voltar, irmãos. Aleluia. Cada um no seu lugar, pode abrir. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Semelhantemente, irmãos, ele compartilhou aquele suco de uva, aquele vinho, e ele disse que esse era o sangue da nova aliança. E todas as vezes em que nós bebêssemos, deveria para relembrar aquilo que ele fez por nós. Então nós podemos dizer, obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado pelo seu sangue derramado, que deu vida a todos nós. Obrigado. Pode beber, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor, irmãos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos celebrar a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pode dançar, pode pular. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Ao terceiro dia, ressuscitou. As mãozinhas, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive. Para sempre. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. E vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Oi, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. As palmas bem forte. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Para Cristo, celebrai a Cristo, celebrai. Levantando a mãozinha, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. E vamos celebrar. Ei, vamos celebrar. Oi, vamos celebrar. Ressuscitou. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Oi, vamos celebrar.
ressuscitou o meu Senhor. Ele vive e reina para todos sempre. Aleluias, 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 aleluias.